tão divertido, com emoção até o último instante. Acho que ficou do tamanho do jogo, viu? Não só pela história centenária dos dois clubes, Thiago, mas pelo que fizeram hoje. O Grêmio melhor no primeiro tempo, o Flamengo melhor no segundo. E ficou tudo mesmo para o jogo da volta, dia 15 de agosto. Não no meio de semana que vem, que será destinado a Libertadores, mas no outro para a gente conhecer um semifinalista de Copa do Brasil. Estamos aqui com o Edinho, com toda a nossa equipe à sua disposição a partir de agora, Maranhão. Que jogaço, deu sorte, hein, malandro? Do jeito que narrador gosta, com emoção durante 90 minutos. Vilani, a gente vai mostrar o gol da vitória do Corinthians lá em Itaquera. Já já a gente volta com você, com o Edinho, com toda a equipe do Sport TV nesse time. Acho que é o centroavante, que substituiu o Vinícius Júnior pelo Vitinho, ótimo jogador. Enfim, vai sair numa peça, outra. Aí o Viseu foi embora, tem o Guerreiro, mas o Guerreiro tá fora, falta um centroavante. Tem o Lincoln, o Flamengo tem muito recurso, os jogadores da base entrando muito bem. Foi um jogo muito emocionante. Nossa equipe já tá pronta lá. Pet, Bárbara, vamos colocar agora o Vilani e o Edinho no papo com a gente aqui no Troca de Passes. Todos são da casa, estamos todos em casa aqui hoje para contar um pouco da história desse jogão de futebol. Edinho, Vilani, boa noite mais uma vez. Por onde a gente começa a contar a história desse empate, teve cara de uma dupla vitória. Sei lá, quem venceu fomos nós, tivemos a oportunidade de ver esse jogão hoje. Concordo. A gente que olha para a grandeza de Grêmio e Flamengo imagina, né, antes da bola rolar um grande jogo, e eu saio daqui com a impressão que eles entregaram um grande jogo, com um tempo para cada. Eu queria dar, antes, boa noite, um abraço também para a Bárbara e para o Petkovic. Estou muito empolgado, ou você também gostou do que viu? Você está muito empolgado, mas também gostamos do que vimos também. Exagerei? Não exagerou não. Está empolgado porque realmente o jogo foi bonito, um jogo bacana, porque é muito difícil jogar como o Flamengo jogou hoje, se impondo, né? Tendo a imposição tática, a imposição técnica com o Grêmio aqui, porque o Grêmio sempre valoriza a posse de bola, envolve o adversário, e hoje o Grêmio não conseguiu fazer isso com a equipe do Flamengo. Mas não é muito em função porque o Flamengo também sabe jogar? Claro, mas em função disso. A gente tinha 1 do gol e 8 do Flamengo. Eu gosto muito de estatística, mas elas variam de acordo com quem faz. O número nem sempre bate, né, Pet? Não bate sempre, não, mas nesse caso tem 20 finalizações na minha estatística. Ah, tá vendo? Tem 20 finalizações do Flamengo e 14 do Grêmio. Sendo 4 certas do Grêmio e 8 do Flamengo, quer dizer, certas no gol. Mas não é isso que conta a história do jogo hoje, né, Bárbara? Uma coisa que eu acho que passa muito por esses chutes de fora da área também, a quantidade de repertório que as duas equipes têm, né? Acho que são duas equipes que se defendem muito bem, talvez por isso a dificuldade de penetrar nas duas defesas. E você vê jogadas pelos lados e também pelo meio. Por exemplo, no Grêmio você tem o Ramiro pelo lado e tem também o Everton, né? Os dois pelo lado e o Luan pelo meio, eles variando muito. Você tem no Flamengo também o Diego e o Paquetá mudando de função. Ora o Paquetá se aproxima um pouco mais do ataque, às vezes faz às vezes de volante, às vezes foi horrível, hein? Às vezes fica um pouco mais de volante. 3 zagueiros, volantes, isso. Então o Ribet foi apagado, o Marlos estava vivo no jogo, correndo bastante, brigando, mas o Vitinho que entrou, o Lincoln que entrou, e no final do jogo entrou o Giovani. As entradas de Lincoln e o Vitinho mudaram e fizeram um bom jogo, excelente. Comparado com o Grêmio, que não. Eu já tinha falado que o Jair não entrou bem no jogo e o Marinho totalmente mal no jogo, perdido, não sabia onde está. O Marinho ainda não mostrou todo o futebol que a gente sabe que ele tem. O Léo Mora fez um primeiro tempo fantástico, saiu é o cansaço, pela exigência do jogo, o ritmo do jogo, cedeu o lugar ao seu companheiro, que estava bem no jogo, mas saiu o gol do Flamengo pelo lado dele. Thiago. Vilani, ia até te perguntar o seguinte, aí do seu ladinho, hoje estava o Tite acompanhando a partida. Do que você acha que ele mais gostou de ver hoje? Boa pergunta. Eu ia te emendar uma outra, que já fica aqui no ar. Se aqui o Edinho acha que são os dois melhores times do futebol brasileiro hoje, as duas equipes que mais encantam ao torcedor de uma maneira geral. Já conheço a opinião do Edinho, queria ouvir o Pet, a Bárbara e você, Thiago. E repasso a pergunta para você. Quem que jogou bem dentro do campo de observação do Tite aqui? O Uribe não jogou bem, como o Pet falou, e também o Marlons não jogou bem, e o treinador tem que fazer uma modificação, porque está pressionando, está perdendo o jogo, ele tem que colocar caras novas, e colocou o Lincoln, que entrou bem nesse sentido, fez o gol, e o Vitinho, um jogador que veio contratado para jogar sem ritmo de jogo, mas bem fisicamente.
o Tite veio ver os jogadores que a gente já até comentou. O Paquetá. Então vamos lá. Paquetá é um deles. No Grêmio, Jeromel merece seguir na seleção? Jeromel, se está pensando em renovar, já pensando na Copa do Mundo, não. Se está pensando na Copa América? Copa América, eu acho que é o momento que foi uma Copa do Mundo, ganhou uma experiência também, viu coisas novas. Luan, com certeza. Luan, com certeza. Inclusive, estava na lista dos 30, né? Isso. 35, né? 35, é. Everton, para mim, é um dos melhores jogadores do Brasil nesse momento, naquela posição. Jogador do último drible, chegando, fazendo gols, jogador que muda completamente e consegue romper uma defesa do adversário bem fechada. Do outro lado, Paquetá. Paquetá também estava na lista. Foi bem hoje? Como coerência, eu acho que deveria levar. Foi bem, o Paquetá está subindo de produção. Inclusive, o treinador ia tirar no momento que ele que estava puxando o jogo. O treinador ia errar. E voltou a substituição e não fez a substituição. Tem centroavante no Lincoln para jogar na seleção logo mais? Agora não. Mas o Lincoln é um jogador que já frequentou todas as seleções de base, já mostrou, fez muitos gols em todas as competições. É um jogador que merece mais à frente jogar. Ao longo do jogo ainda, Thiago, o próprio Edinho dizia que para o Diego também é fim de linha. Ele não esteve na lista, né, para a Copa do Mundo, nem na lista de excedentes. E o Edinho entende que ele não mereça mais frequentar a seleção, né? Não, inclusive no momento que ele era mais jovem, ele nunca fez parte assim, nunca foi uma exceção numa seleção brasileira, né? Então, ou seja, não é agora, depois de uma certa idade, que a gente pensando em renovação, que se vai pensar no jogador. E aí, Thiago, Grêmio e Flamengo são os dois melhores times do Brasil? Dois timaços. Vamos falar bastante sobre isso. A gente tem que rodar, dar um pulo lá em Itaquera para mostrar outro jogo, pegar algumas coisas ao vivo. Queria o último lance da partida, faltando 15 segundos para terminar os acréscimos. Jogadaça do Léo Moura pela direita. E o Léo Moura jogou o primeiro tempo impecável. Foi muito bom ver ele. Agora, o Rodinei deu aqui muito mal. O Rodinei estava dormindo ali, né? Dormindo um pouco. Acho que toda a defesa do Flamengo ali, não, quando a bola passa pro Luan, parece que todo mundo olha para a jogada. Não sei se não dava tempo de chegar. Não dá porque todo mundo virado. Passe foi muito bom para trás. Aquele ensaio de jogada de colégio, né? Que a gente ensina lá, vai lá fundo do campo e vou dar um passe para trás e acertou. Igual aqui, tá vendo? O René também, foi uma jogada, no final o Flamengo buscou o passe excelente, né, do René, olhando para trás e penetração do Lincoln fantástica, com bico na bola, empata merecidamente no segundo tempo. Achei que os dois times jogaram muito bem, qualquer um que vencesse seria com mérito, o empate é justo porque os dois jogaram demais. Jogo de volta daqui 2 semanas no Maracanã, certamente o Maracanã estará lotado. O torcedor do Flamengo, mesmo gostando do jogo, começou a pensar, tá faltando algo. Que equipe? A gente não vê no futebol mundial uma equipe jogar com um volante somente. O Flamengo está inovando. Agora, é claro, você pode fazer isso desde o momento que todos os jogadores têm uma função defensiva, uma função na hora que perde a bola, a função de marcar. E a equipe do Flamengo tem feito isso muito bem. Por isso que conseguiu envolver a equipe do Grêmio hoje. Não só no primeiro tempo, como também no segundo. Só que no primeiro tempo o Grêmio conseguiu fazer o gol numa bonita jogada do Léo Moura. Tivemos até, eu acho que o Flamengo, o pessoal da produção pode me ajudar, o Flamengo teve uma finalização a mais do que o Grêmio, porque antes do gol a gente informava, temos neste momento 14 finalizações para cada. Eu não sei se o gol do Lincoln entra como uma finalização ou se já está nesse pacote de 14 a 14. Mas enfim, dá a medida de como primeiro os times chutaram, finalizaram. Por mais que no primeiro tempo você tenha dito que eles estavam insistindo muito nas batidas de média, longa distância, né? Mas chutaram, os goleiros trabalharam, quer dizer, tivemos futebol aqui.